Olá, alunos do sexto ano, Escola Clotildes, tudo bem com vocês? Sou o Mixon, professor de Educação Física, para mais uma aula. Pessoal, semana passada eu comentei com vocês em relação às lutas tipicamente brasileiras. Então, eu peguei vocês que pensavam que eu iria falar sobre taekwondo ou sobre qualquer uma outra arte marcial, deve ter se surpreendido na nossa aula e eu deixei exemplos de lutas que são tipicamente nossas, né, que são brasileiras. Temos lutas, vocês viram que temos lutas que são totalmente indígenas, bem da nossa raiz mesmo. Na última aula eu não comentei sobre a capoeira, deixei uma parte especial para hoje, para mim comentar exclusivamente relacionada à capoeira. Então vamos lá para a gente conhecer a capoeira. Deixa eu colocar aqui, então, vamos lá para a nossa apresentação. Pronto, está aqui a capoeira. Então vamos comentar exclusivamente em relação à capoeira. Comentei sobre o Uca Uca, Briga de Galo, Derruba Toco, que são e a luta do Marajó, né, que são lutas tipicamente nossas, né, que são brasileiras. Então, para aqueles que esperavam que eu iria falar sobre as artes marciais, deve ter se surpreendido, porque eu comentei apenas sobre as nossas lutas, né? É um tema pré-determinado, então ficou destinado para falar sobre as lutas no Brasil. Se fosse uma coisa para mim falar sobre as lutas de forma geral, possivelmente eu iria dar uma passeada com vocês na Ásia, na Europa, nas Américas Centrais e tudo, e na África, para a gente poder falar mais sobre as lutas relacionadas ao mundo todo. Mas como ficou apenas lutas no Brasil, então eu comentei só sobre as nossas lutas e foi bem interessante, eu acho que ninguém conhecia, acabou conhecendo. Hoje nós vamos falar sobre a capoeira. A capoeira, em determinados lugares, nós brasileiros somos conhecidos pela nossa originalidade em cima da nossa principal riqueza, que é a capoeira, que é exclusivamente nossa, mas com raízes e culturas africanas, né? Então, nós temos essa mistura no nosso país. Nós somos um país é, cheio de cultura, cheio de místicas relacionadas a várias tradições que vieram ao Brasil, portugueses, holandeses, espanhóis, e ficou essa raiz africana, que ficou bem legal. Eu acho que é muito a nossa cara, a capoeira. Tem muito da cara do brasileiro, né? A alegria, essa questão de criatividade. A capoeira não é uma luta que tem técnicas apuradas. Tem movimentos, alguns movimentos específicos que vocês irão ver, mas ela tem muito da criatividade do brasileiro, dessa mística, dessa mistura com o povo africano, né, que é bem parecido, da alegria do povo africano, que é bem que veio para o nosso país e nos entregou esse presente e tem muito a nossa cara, né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. A origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. A colonização no Brasil, como eu comentei na última aula, né? Com a vinda de negros africanos, negros trazidos da África para o Brasil para trabalhar com engenho de cana de açúcar no Brasil, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores mais ricos, fazendeiros, que precisavam de trabalhadores. Então vieram vários, a mão de obra da África para vir trabalhar no Brasil. Com eles vieram também a cultura africana, que trouxeram também a capoeira. A capoeira foi criada pelo povo escravizado na etnia Banto, de origem africana, e se difundiu no Brasil. Hoje é considerado um dos maiores símbolos da cultura brasileira. A capoeira iniciou como uma luta para expressar resistência dentro das cesalas. Os escravos criaram a capoeira como uma forma de se proteger da violência e da punição dos colonizadores no Brasil. Eles eram frequentemente alvo de agressões e atrocidades de seus senhores do engenho. Ou seja, quando terminava o trabalho, que ali eles iam para as senzalas para ficarem presos dentro de uma senzala, que era senzala, basicamente, para que vocês entendam, é uma casa onde os negros ficavam lá nessa casa e acabava o dia, alguns iam lá e ficavam presos, alguns amarrados, como se fossem bichos, né? Eles eram tratados como bichos.
e lá eles jogavam a comida para que eles comessem no chão e tudo mais. Então a senzala era uma casa onde eles ficavam, entre aspas, para descansar. E nesse momento em que eles ficavam nas senzalas, eles iriam rezar ou fazer outras coisas para poder se distrair naquele momento, né, para poder ter um momento de alegria. E a capoeira era usada como uma forma de expressar essa alegria, de liberdade. Ali naquele momento da senzala, não é que eles estivessem presos e obrigados a realizar algumas funções, né, eles estavam ali, eles tinham também alguns momentos de alegria e de não se entristecer por conta da situação. Bem parecido com o que nós brasileiros vivemos, né? Apesar das dificuldades, a gente caça sempre alguma coisa para poder rir, para poder brincar, para poder se distrair um pouco. Então a capoeira se iniciou ali como uma liberdade de expressão, uma questão de dança envolvida com alguns movimentos rápidos que eles faziam, batuques em qualquer coisa que eles encontravam e faziam uma festa particular. E a capoeira, por conta desses movimentos rápidos, meio que aliado com a dança e com esses movimentos que eram bem ágeis e tudo mais, quando eles vinham para ser agredidos pelos senhores do engenho ou por funcionários contratados por esses senhores para agredir, né, ou para trazer ordem a esses negros da senzala, eles utilizavam desse ritmo rápido e dos movimentos da capoeira para poder se defender, para poder fugir das agressões e também para poder era um sistema de defesa, mas também se tornou um sistema de ataque. Então, no momento que se rodava, que se jogava uma perna, eles viram que esses movimentos poderiam servir como defesa e também como ataque para afastar essas pessoas que vinham agredir. Então, a capoeira, ela nasce, origina de uma dança e se torna meio que uma luta, porque eles viram nela uma forma de poder se defender também, de atacar essas pessoas para também conseguir fugir, né? A gente vai saber também o porquê do nome capoeira e entender melhor isso que eu estou dizendo durante essa aula. É, capoeira como resistência e cultura. Além de ser utilizada como defesa física, a capoeira foi uma forma de resguardar a identidade dos escravos africanos, ou seja, trazer um pouquinho da sua cultura para o Brasil e daí você não sentir tanta saudade do seu lugar e você ter ali uma coisa que te faça lembrar do seu passado. Quero lembrar vocês que vindo para cá, eles não tinham tanta esperança de volta para o seu lugar, né? Eles sabiam que quando vinham, dificilmente voltariam com vida para o seu lugar. Então, a capoeira era uma forma de lembrar do seu passado, né? O povo africano tem muito essa questão espiritual e a capoeira também tem essa condição de religiosidade, tinha essa condição de religiosidade e de matar um pouquinho da saudade também, principalmente porque se consolidou no Quilombo dos Palmares, que era uma questão de liderança para eles, né? Os, os primeiros praticantes da luta que já foi motivo de prisão. A capoeira já foi um motivo de marginalidade, ou seja, quem era praticante da capoeira era um marginal, então acabava sendo uma forma de definir quem é capoeirista, é marginal, então vamos prender e tudo mais. Praticar capoeira em determinadas épocas aqui no Brasil já foi sinônimo de ser marginal também. Os golpes ritmados, quase uma dança, surgiram, na verdade, durante as tentativas de fuga da senzala, dos negros da senzala, pelos negros na senzala. Nos tempos da escravidão, a capoeira chegou a ser proibida, pois motivava nas senzalas a indesejável integração de cativos de diferentes nações africanas. O nome capoeira se deu pelo motivo dos escravos ao fugir nas matas, cujo nome é capoeira, ou seja, capoeira são as matas. Eu acho que aqui é um nome bem. Como a capoeira nasceu aqui no Nordeste, então você tem essa questão das matas, um campo muito longo, como capoeira. Quem nunca falou assim, fulano está correndo ali na capoeira, né? Então, capoeira vem dessa questão das matas. E esse último tópico que eu falei, que a capoeira gerava uma certa confusão entre os povos africanos, é porque a África é um continente. Então, isso vocês devem estar estudando aí em história, geografia, alguma coisa do tipo.
E aí são várias culturas dentro do continente africano. A capoeira vem da região mais próxima do país, Angola. Então, é uma cultura mais próxima da região da Angola, que causava uma certa confusão com as outras regiões africanas, né? Então, tinha essa questão de rivalidade também dessas alas, que vinham negros africanos de várias regiões da África, né? Então, e a África tem essa divisão, né? Então, é cultural. E aí causava um pouco de uma certa discussão entre eles, né? A capoeira era proibida no Brasil. Isso ocorreu porque ela era analisada como uma prática violenta, além de deixarem os negros sempre marginalizados à lei. Ou seja, ela se tornou uma prática violenta porque era um sistema de defesa para eles, né? Então, era uma defesa que se tornou um ataque contra as agressões que eles sentiam. Então, como é que você vai discutir, como é que você vai colocar que é uma luta violenta, sendo que eles eram violentados e agredidos o tempo inteiro? Então, a capoeira se tornou uma questão de defesa e não de agressividade. É tanto que anos depois a capoeira acaba sendo aceita porque as, a lei começa a rever essa situação e começa a rever essas questões. É tanto que a gente tem o Dia da Consciência Negra, que é um dia de liberdade, de libertação, por conta do que o negro já sofreu há muitos anos atrás, né? Como é que você julga que uma luta é violenta, sendo que eles eram agredidos e a luta surgiu como um sistema de defesa? Então, as coisas passaram a ser revistas e, pela lei, a capoeira passou a ser aceita pela sociedade, né, por conta dessa situação. Bom, em que país foi criada a capoeira? Considerando-se que a capoeira tenha surgido no Quilombo dos Palmares, situado então na capitania de Pernambuco, a, a, ou seja, a capoeira, os primeiros navios negreiros, os primeiros navios que trouxeram o povo dos negros africanos para trabalhar aqui no Brasil, chegaram em Pernambuco. Chegaram ali, não tem um registro muito preciso de onde chegaram, mas chegaram mais ou menos ali em Recife, ou próximo ali de Recife. Então a capoeira começa a nascer ali em Pernambuco, né, e depois ela vem difundida, ela chega à Bahia, ela desce para o Rio de Janeiro, e ela começa a ser mais difundida no nosso país. A roda de capoeira foi registrada como bem cultural no ano de 2008, como base de inventário realizado nos estados de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro. Ou seja, a capoeira é um patrimônio cultural do nosso país, né? Ela é uma das culturas do nosso país, né? Então, ela é um bem cultural que nós temos, além de outros bens. Quais são os 5 instrumentos utilizados na capoeira, né? Para a capoeira, utilizamos basicamente o berimbau. Deixa eu pegar o meu mouse aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, o berimbau, que é, na verdade, é vamos dizer assim, um pau flexível, né? Um cabo, um, um galho de árvore flexível, né? Mais feito de é feito de qualquer material flexível, qualquer pedaço de madeira flexível, onde é colocado aqui um arame. Acho que vocês estão vendo aí no meu desenho, meu mouse aqui, né? Então ele é um pedacinho de madeira flexível, né, como se fosse um bambu, só que um pouquinho menor. Eu vou colocar para vocês, eu vou postar para vocês vídeos para que vocês entendam melhor cada instrumento desse, como ele é tocado, né? Então ele é um pedacinho de madeira flexível, né? Um pau flexível, que vem aqui um arame para fazer o barulhinho, né? Um aramezinho para fazer um barulhinho. Tem esse pedaço aqui de como se fosse uma cabaça, né? Então vem uma cabaça ligada aqui e uma pedrinha, que essa pedrinha é batida nesse arame para fazer o barulhinho. Então aqui é o berimbau. Temos o atabaque, que é aqui, o atabaque bem, esse aqui realmente é da cultura africana, né? O atabaquezinho, né? Madeira, com aqui um couro colocado em cima para que ele venha fazer essa percussão da batida com as mãos, né? O pandeiro tradicional também vem de origem africana, é o pandeiro que vem de origem africana, que foi mais difundido no Rio de Janeiro, essa questão do pandeiro.
o agogô, né? Que o agogô que é bem parecido com, digamos, o som é bem parecido com um triângulo, né? É basicamente aquelas dois chocalhozinhos, são como se fosse um chocalho que coloca um boi, né? E aí o pessoal vai fazendo som, né? O reco-reco, que aqui é aquele instrumento do samba, onde se passa aqui a mão, né? Essa varetinha para fazer o sonzinho. E aqui tem o gazá, e esse é o gazá, um chocalho que vem aqui, pode ser colocado aqui, né, junto com a pedrinha, para que seja batido o berimbau e saia um som totalmente diferente. Então, são os instrumentos que são utilizados na capoeira, numa roda de capoeira. Mas, normalmente, se vê aqui o berimbau, o pandeiro, ou berimbau, o pandeiro e o atabaque. Muito difícil você ver numa roda de samba, não numa roda de samba, numa roda de capoeira, né? Todos os instrumentos juntos, né? Numa roda de capoeira, dificilmente você vê todos os instrumentos juntos. Você vê mais o berimbau, o pandeiro e o atabaque, ou o atabaque e o berimbau, ou o berimbau e o pandeiro. O berimbau é aquele tradicional que não pode faltar em nenhuma roda de capoeira. Não de samba, assim, de capoeira. Desculpem aí o erro. Então, vamos lá, pessoal. Os estilos de capoeiras. De capoeira. Temos dois estilos de capoeira que foram bem difundidos aqui no Brasil. Os negros vindos para o Brasil eram, de sua maioria, angolana ou da região ali da Angola, né? Diziam ser mais ágeis por terem estatura mediana e por isso tinham mais aproveitamento no trabalho e no jogo da capoeira, no gingado da capoeira, não mais rápidos em relação a isso por conta da estatura. A capoeira de Angola é um estilo original praticado pelos escravos. Essa maneira de jogar capoeira é caracterizada por ser mais lenta, composta com movimentos bem trabalhados, executados de modo rasteiro. O componente básico desse estilo é a malícia, ou seja, se a gente pensar pela lógica que eles eram agredidos com chicote, ou com pau, ou com qualquer coisa, eles precisavam de uma forma que fosse para desviar, né, ali dessas agressões. Ou seja, a forma que eles encontraram era de uma forma mais rasteira, de mais movimentos mais leves, para tentar fugir um pouco, leves e ágeis, né? E mais bem trabalhados para tentar fugir das agressões. Então, a forma mais rasteira foi a forma que eles encontraram para isso. A capoeira de Angola, eu vou colocar os vídeos para vocês verem essa diferença, era mais em cima disso, da malícia, da malemolência, de movimentos mais articulados e tudo mais, para tentar fugir ali das agressões. Diferente da capoeira regional, criada pelo mestre Bimba, incorpora elementos de outras lutas marciais, criando uma sequência de golpes e uma metodologia de ensino mais bem elaborada. Ou seja, a capoeira regional já é uma capoeira que pegou essa questão da Angola, da origem africana, com artes marciais que eram colocadas aqui no Brasil. E o mestre Bimba eh, pegou técnicas de outras artes marciais e inseriu na capoeira. Por isso que a capoeira, tradicionalmente, você vê com saltos, com mortais, com acrobacias, com golpes mais altos e tudo mais, porque tem nessa capoeira incorporada elementos de outras lutas. Então, por isso que você vê a capoeira que parece uma dança hoje, e é mais acrobática, né? Na verdade, a capoeira de Angola ela é parecida mais com uma dança, tem um ritmo mais cadenciado. A capoeira regional, que nasceu lá na Bahia, com o mestre Bimba, ela já é uma capoeira mais acrobática, com saltos e tudo mais. Eu vou colocar o vídeo para que vocês entendam melhor em relação a isso, lá nos anexos nossos, para que vocês saibam diferenciar essa relação entre a capoeira regional da capoeira de Angola, que é a mais tradicional. Mestre Bimba, vamos falar um pouquinho sobre esse grande mestre que nasceu na Bahia, que trouxe essa versão mais atualizada da capoeira, né, com elementos de outras lutas. Foi o criador da chamada luta regional baiana, no fim da década de 20, mais tarde chamada como capoeira regional. Luta regional baiana porque ele pega uma dança tipicamente baiana, com elementos da. Ele pega a ginga da dança com elementos de outras artes marciais e inclui a capoeira, com elementos da capoeira, aquela ginga,
atitudes da capoeira e faz uma luta regional baiana, que depois é chamada, difundida no Brasil e no mundo como capoeira regional. Então, a ginga e outros elementos que eu vou apresentar para vocês depois, a capoeira dos escravos não tinha a ginga, que é aquela de passar o braço. Ela já é uma coisa típica da Bahia, uma luta, uma dança típica da Bahia. A preparação para vir um golpe, a preparação para vir outro golpe. Então, ela já vem mais tradicional da Bahia, né? O mestre Bimba trouxe esses elementos. A luta regional baiana tinha como sua característica principal partes da capoeira angolana, golpes de outras artes marciais, inclusive do batuque, dança cultural baiana, que é essa dança que falei para vocês antes, que vem incorporada a outros elementos de outras artes marciais para que sejam unidas à capoeira. Era realizada em pares essa dança, tentando derrubar o oponente com golpes e tudo mais, que era muito praticada pelo seu pai. Então ele pega elementos aí dessa dança com artes marciais e junta tudo com a capoeira. Manuel dos Reis Machado, também conhecido como Mestre Bimba, nasceu no dia 23 de janeiro de 1899 e faleceu em Goiânia. Nasceu na Bahia, né, em Salvador, e faleceu em Goiânia, dia 5 de fevereiro de 75, de 1975. Viveu 76 anos e trouxe aí, fez parte da nossa cultura, né, da nova criação, né, dessa nova atualização da capoeira, na verdade. Qual era o objetivo do mestre Bimba com a capoeira regional baiana? Foi um exímio lutador e grande educador. Colocava regras para que os participantes da capoeira regional, tais como não beber, não fumar, ter boas notas na escola, dentre outros. Como seu método foi com seu método foi responsável por tirar a capoeira da marginalidade. Ou seja, lembra lá do comecinho que eu falei que a capoeira era muito envolvida com a questão de marginalidade, por conta dos africanos, por conta da senzala e de toda aquela história, né? Que eles eram agredidos e usavam a capoeira como sistema de defesa e ataque. E eu falei para vocês aí no comecinho como é que a capoeira é colocada como uma capoeira de marginalidade, se ela vem como um sistema de defesa da agressão que eles sofriam, né? Então, o mestre Bimba pega essa questão cultural de marginalidade que foi imposta pela sociedade, né? E aí, como um grande educador, ele traz essa garotada, ensina, faz com que eles tenham boas notas na escola, deixem hábitos e vícios que eles utilizavam e usa a capoeira para educar os jovens, né? Então, por isso, ele tem até uma imagem aqui que eu coloquei, que ele é condecorado pelo presidente Getúlio Vargas, era o presidente na década de 20, de 30, aí, a questão de histórica vocês vão aprender aí em relação à República do Brasil, mas ele é condecorado pelos feitos que ele realizou em educar jovens na Bahia, né? E depois divulgar isso para o Brasil. Quando ele vai a Goiânia, também é por conta do trabalho dele, né? Para tornar esse trabalho que ele fazia na Bahia como uma coisa mais nacional, para divulgar para o Brasil inteiro e para o mundo. Então ele usa a capoeira como forma de educação. E é engraçado como uma coisa que é marginalizada é usada para educar. Né? Isso é interessante. Por isso ele contribui para essa questão de tirar a capoeira da marginalidade. A capoeira vira uma forma de educar o ser humano. Quais são os elementos básicos da capoeira? Ou seja, os fundamentos, né? Ginga, passo básico caracterizado por um gingado contínuo do corpo de um lado para o outro, ou seja, um ritmo de preparação para um golpe. Né? Basicamente é isso, a ginga. É o momento em que o capoeirista estuda o seu adversário para fazer um golpe ou uma defesa. Né? Benção. É um chute que empurra o adversário, mas não chega a ser um golpe. É apenas uma proteção. Ou seja, afastar o meu adversário de perto de mim. Desvio de frente, um tipo de movimento de defesa que evita o golpe do adversário. Cadeira, posição característica de análise do adversário. Então, são movimentos, são fundamentos da capoeira regional. Diferente da capoeira de Angola, que ela é mais de movimentos naturais, ali de ritmos naturais, a capoeira regional já tem fundamentos, técnicas vindas de outras artes marciais e também de uma dança.
O que é capoeira Braining? É um termo utilizado aqui no Brasil, expressada pela cultura brasileira, que compreende os elementos das artes marciais, esporte, cultura popular, dança e música. A capoeira regional acaba agregando tudo isso. Ela constitui relações da sociedade e familiares entre mestres e discípulos, ou seja, existe uma hierarquia. Eu preciso respeitar o meu mestre a posição maior em relação a uma roda de capoeira, e nisso vem os discípulos e daí vem descendo em relação às hierarquias. Sendo difundido de forma oral, gestual, nas ruas e nas academias. Então fica aí, depois disso, fica aí as atividades para vocês, pessoal. Sempre quero lembrar vocês que não deixem atrasar as atividades. Vocês têm até o dia 29 desse mês, já está bem curtinho. Estou aqui olhando no meu calendário. Falta aí pouco, falta 3 semanas, né, para que vocês entreguem todas as atividades. Né? Vocês têm até o dia 29 para fazer todas as entregas. Não deixem acumular e qualquer dúvida entre em contato, tá bom? Vou comentar cada uma pergunta nessa aqui para vocês. São 5 perguntinhas para hoje, tá certo? Pergunta número 1. Quais são os tipos de lutas legitimamente brasileiras? Vocês vão lá no vídeo da última aula, tá, pessoal? Saber sobre essa primeira pergunta. É aquelas lutas esquisitas que eu comentei lá no comecinho da aula. Você vai apenas colocar o nome, não precisa colocar a característica de cada luta, apenas o nome, tá bom? Quais os tipos de capoeira existentes no nosso país, no Brasil? São duas. Comentei a aula inteira, tá bom? Quem foi o mestre baiano que criou a capoeira regional? Essa eu acabei de copiar, de comentar com vocês, né? O mestre baiano que foi morar em Goiânia e tudo mais, né? Então, tá fácil. Essas perguntinhas de hoje tá mais fácil do que tudo. Vamos lá. Quais os instrumentos utilizados na capoeira? São 5 instrumentos. A gente comentou aí agora há pouco. E a questão 5, na sua opinião, capoeira é uma dança ou uma luta? Você vai, nessa pergunta, pessoal, você vai escolher ou é dança ou é luta. E você vai justificar o porquê, tá? Ah, capoeira é dança. Porque eu acho capoeira é dança e pronto. Sim ou não? Não. Você vai colocar se capoeira é dança ou capoeira é uma luta e você vai justificar o porquê que ela é uma dança, o porquê que você escolheu que ela é uma dança ou ela é uma luta, tá bom? Então não é apenas colocar é dança ou é luta. Você vai escolher se ela é dança ou se ela é luta. Você vai escolher uma das duas. Ela é dança? Ela é luta? Aí você vai justificar o porquê da sua escolha, tá bom? Então, 5 perguntinhas, qualquer dúvida pode entrar em contato, tá, pessoal? Estou à disposição. Não deixe acumular atividades. Quem ainda não fez, faz aí as atividades. Se você não está tendo acesso no Google Sala de Aula para entregar suas atividades ou para ver a atividade, entre em contato comigo que eu te envio no PV. Eu já falei isso no grupo, tá bom? No mais, entre em contato. Deixo para vocês aqui um abraço forte. Agradeço muito pela aula de hoje. Muito obrigado pela aula de hoje, tá, pessoal? Valeu demais e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço. Saúde sempre para vocês. Até mais. Tchau, tchau.